de 2 casos envolvendo alimentos envenenados que estão repercutindo no Brasil inteiro. Um deles envolve bolo e outro arroz. Muitas pessoas acabaram perdendo a vida nas duas situações. Micael Melo está chegando ao vivo para contar para a gente as atualizações. Boa tarde, Micael. Começo do ano estranho, né? Era um começo de ano para a gente estar festejando, celebrando e tem gente aí tentando matar outras pessoas envenenadas. Pois é, Keltrin, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Ver Mais nessa terça-feira. Keltrin, são 2 casos chocantes que estão ganhando repercussão nacional. E a gente aproveita esse momento para trazer a atualização desses 2 casos. Eu sei que a gente está acostumado aqui no Ver Mais a falar de coisas boas quando o assunto é alimento, né? A gente adora mostrar as receitas para vocês. Só que nesse caso aqui envolve a alimentação, só que um lado bem negativo. Pessoas que envenenaram os alimentos. Vamos começar com o envenenamento do bolo. Isso aconteceu no dia 23 de janeiro. Aliás, no dia 23 de dezembro, faz alguns dias, faz poucos dias. Então, a história é a seguinte, a atualização que a gente traz para você é que a pessoa supostamente envolvida e responsável por isso, pelo menos é o que aponta a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, porque o caso aconteceu na cidade de Torres, seria a nora, que é a Deise Moura dos Anjos, a nora da pessoa que fez o bolo, da pessoa responsável por fazer o bolo que a família acabou consumindo ali alguns dias antes do Natal. Então ela está presa nesse momento, inclusive a defesa dela chegou a ser ouvida, mas nesse momento não tem um pronunciamento. De acordo com a Polícia Civil, que há poucas horas fez uma coletiva de imprensa, Keltrin, essas informações que foram dadas é que essa nora, a Deise, teria colocado arsênio, que é um veneno, ali na farinha que foi utilizada para fazer o bolo. E ainda conforme a Polícia Civil, quando essas pessoas foram consumir o bolo, Keltrin, elas sentiram que estava um gosto estranho. Estava um gosto meio que apimentado, diferente, né? Não estava tão doce. E é um bolo de reis, esse bolo que foi feito, que a Zeli acabou fazendo. A Zeli ainda está hospitalizada em estado estável, né? Ela fez esse bolo que é tradição, todo ano ela faz. Inclusive, ela não mora na cidade de Torres, ela mora numa cidade próxima e levou até a cidade de Torres, onde aconteceu essa confraternização, onde 3 mulheres acabaram perdendo a vida, todas da mesma família. Então, ainda, além dessas mulheres que acabaram falecendo, tem a Zeli, que está hospitalizada, tem um menino de 10 anos, que também recebeu alta recentemente, e um outro homem que estava ali junto também acabou recebendo alta depois de ingerir esse bolo. E aí essas investigações, claro, vão continuar para apurar essa situação. Parece que existia ali, Keltrin, uma rixa familiar, um problema familiar, que acabou motivando isso, essa pessoa, essa mulher, que a gente acaba olhando as imagens, a gente estava comentando na redação isso, né? Uma pessoa que não gera suspeita, por isso que crime não tem cara, né? É isso que a gente pode falar para você, uma mulher que não havia nenhuma suspeita sobre ela, e aí acontece isso, vem esse caso chocante, sendo que tinha uma pessoa da família que já tinha perdido a vida recentemente por conta de uma intoxicação alimentar, e o caso ainda vai ser apurado, porque pode também ser causado por conta do envenenamento. Então, tudo isso a gente vai ficar atento e vai mostrar aqui para você, porque todo mundo quer saber sobre isso, né? Tem chamado a atenção, espero que não vire moda, né? Porque o caso é bem delicado e aí a gente segue apurando. E tem um outro caso, Keltrin, que esse não é tão perto da gente, né? Eu tava falando do Rio Grande do Sul, agora a gente vai lá para o litoral do Piauí. Uma família que acabou consumindo baião de 2, que é um prato muito tradicional lá do Nordeste, mistura arroz, mistura feijão. E aí 4 pessoas da mesma família acabaram perdendo a vida. A morte mais recente foi da mãe, que morreu há poucas horas, foi nessa madrugada, tá? Que ela acabou falecendo, e 3 filhas dela também perderam a vida. Tem uma outra filha, de 4 anos, que está internada, está recebendo esse auxílio, a gente segue na expectativa que ela receba alta e que ela saia bem. Chegou a se suspeitar, Keltrin, porque no dia 1º de janeiro essa família acabou ganhando alguns peixes, só que os peixes não estavam envenenados. Já no arroz foi encontrada uma substância que é conhecida como chumbinho, né? Ela é conhecida dessa maneira. E aí, essa substância, sim, estava no arroz, e isso que motivou a morte dessas 4 pessoas, da mãe das 3 crianças. Um outro detalhe interessante, Keltrin, que a gente pode falar aqui, é que assim como o caso anterior, que teve uma outra situação meses atrás, também aconteceu com essa família. Outros 2 filhos da vítima desse caso aqui, da mãe que acabou falecendo, eles faleceram alguns meses atrás porque eles consumiram caju envenenado. Olha só, então isso chamou muita atenção também da polícia e tudo mais,
que está ao redor disso, está olhando para isso e vai poder apurar e vai trazer essas informações. Mas como você comentou, você trouxe aqui no início, que a gente falou, uma época de comemorações, né, de boas-vindas aí para o Ano Novo. Infelizmente tem um caso como esse que chama muita atenção e que a polícia continua investigando e realmente crave ali quem acabou fazendo. Ao contrário do outro caso do bolo, que eu falei, né, que já tinha essa grande suspeita ali sobre a nora, nesse caso aqui a gente não sabe, tá, ainda. Porque teve uma pessoa responsável pelo envenenamento dos cajus ali que eu disse, né, meses atrás, essa pessoa foi presa, tá? Só que agora, e quem que envenenou esse arroz, então? Tudo isso está em aberto. Qualquer atualização a gente traz aqui. Espero que, claro, a partir de hoje a gente não tem que também trazer outros casos similares, né? A gente gosta de só falar coisa boa de comida, experimentar coisa muito gostosa que a gente merece. Espero mesmo que não tenha outros casos assim. Volto com você ao estúdio. A gente está acostumado a interagir, né, com os assuntos e são sempre assuntos leves e realmente não tem como ficar chocado com uma notícia dessa, super trágica. Mas ao mesmo tempo, olhando para você, Micael, a gente está tão acostumado a você trazer notícias leves que até a iluminação aí em você está meio estranha. Está assim, meio um lado com mais sombra, outro lado mais claro, acho que combinando aí com a notícia. Vamos mudar esse enquadramento que daqui a pouco o Micael volta com mais. E o cinegrafista que não fique chateado comigo, mas que tá diferente essa iluminação, esse enquadramento do Micael, tá? Acho que a notícia pedia, né? Então daqui a pouco o Micael volta com outro assunto mais leve aí para deixar nossa tarde mais gostosa. Um beijo, até já então.